agradecemos por estar reunidos como Igreja de Cristo para louvar e agradecer teu santo nome. Senhor, agora é o momento da tua palavra, que o Senhor possa tocar os nossos corações através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, esta tarde, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Até aí, irmãos, vamos se assentar. Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jó, um homem que foi acometido com uma grave enfermidade, da planta dos pés à sua cabeça. Essa enfermidade foi algo seríssimo. Naquele tempo não tinha recursos para saber o que era aquilo, hoje, nos tempos de hoje, se diz ali que poderiam ser tumores, que saiu de Jó ali. E Jó, nessa situação, irmãos, não tinha o que fazer, só esperar pelas providências de Deus. Como ele fala na palavra, que ele só sabia de Deus por ouvir, ou outras pessoas falarem, ou antepassados deles falar sobre os feitos de Deus, Então Jó disse que só conhecia Deus só por ouvir. Mas este homem, ao fato de conhecer Deus pelo ouvir, ou trazido por outras pessoas ao conhecimento de Deus, este homem não saiu do roteiro, irmãos. Este homem continuou firme, acreditando naquilo que ele ouvia. Ele acreditou, ele depositou a confiança no que as pessoas falavam, quem era este Deus, os feitos que Deus havia cometido sobre o povo de Israel, as maravilhas que Deus fez no Egito para tirar o seu povo de lá, os suprimentos que Deus trouxe ao seu povo durante a peregrinação ali no deserto, a água que ele retirou da rocha para matar a sede do seu povo, as codornices que veio para o povo comer carne, o pão que caiu do céu. Então Jó sabia de tudo isso e acreditava nisso. Então ele chega no momento da sua enfermidade, ele olha para os céus, eu creio, e ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. A confiança de Jó estava no seu Redentor. Aleluia. Quem era o Redentor de Jó? O Deus vivo. Aleluia. O Deus de Israel. Aquele que é dono do céu e da terra. E Jó confiava nele. Ele disse: eu sei que ele vive. Ao fato de ele só entender, só saber por ouvir, ele diz: eu sei que ele vive. O meu Redentor, aquele que veio me resgatar, aquele que veio me tirar dessa situação a qual eu estou, ele vive. Então Jó confiava em Deus. A direção da vida de Jó era Deus. Em momento nenhum Jó titubeou, ficou indo para a esquerda, indo para a direita, não. A todo momento ele me eu sei que meu Redentor vive. E ele diz, irmãos, e que ele se levantará. E que ele se levantará no último dia sobre a terra. Eu creio, Jesus. Então a confiança de Jó estava em Deus e esperando a promessa dele. Ele disse: eu sei que ele vai se levantar. Ele não sabia o dia, não sabia a hora, não sabia o mês, não sabia o ano, mas ele tinha a certeza, a convicção que ele iria se levantar a favor de Jó, a favor de livrar Jó daquela enfermidade. Então ele com convicção diz: eu sei que ele irá se levantar. Eu sei disso, eu acredito nisso. E é isso que está na minha confiança. O meu Redentor, e ele irá tomar uma iniciativa para me tirar desse sofrimento.
Então esse homem estava convicto do que estava acontecendo com ele, naquele momento de enfermidade, e estava convicto de onde vinha a cura dele. Ele sabia disso, que a cura só vinha pelas mãos de Deus, e no momento e na hora que Deus iria querer curá-lo. Mas Jó permaneceu na espera, aguardando a providência do seu Redentor. Irmãos, hoje no tempo que vivemos, há uma doença muito mais grave. Esta doença de Jó era uma doença que estava na carne ali, deixava a sua carne como tipo apodrecida, estava no físico dele. Mas hoje, na terra que nós vivemos, neste mundo que vivemos, há uma doença que é bem maior, irmãos, e bem mais perigosa, a qual muitos não percebem, a qual muitos não estão nem aí. Quando tem um carocinho no dedo, corre para o médico, toma remédio, vai fazer consulta, faz exame para ver o que é. Mas uma doença muito mais grave, as pessoas não ligam, não atentam a sua visão para isso. E esta doença é o pecado, irmãos. É muito mais grave do que uma doença na carne, porque o pecado lhe mata e te lança no lago de fogo. Uma doença pode matar qualquer um de nós, mas não lançará a nossa alma no lago de fogo, porque a nossa alma está na mão do nosso Redentor. Então nós podemos até se preocupar, se cuidar, zelar, sim, nada demais, mas nós não temos mais esse perigo de ser lançado no lago de fogo, na segunda morte, porque a nossa alma está guardada na mão do nosso Redentor, porque um dia Ele se levantou e tomou atitude sobre a nossa vida e nos resgatou. E hoje a alma de vocês estão guardadas na mão de Deus, mas muitos ainda não se atentam para isso. Muitos irmãos, muitos na face desta terra ainda não abriu os olhos para essa doença. E para onde vem esta doença? Como foi que aconteceu isso se contaminar toda a humanidade? No reino celestial, rebelião de Lúcifer. Estudiosos da Bíblia sugerem que o princípio do pecado ocorreu nos céus, antes da criação da humanidade. O anjo, frequentemente identificado como Lúcifer ou Satanás, em um ato de desobediência, desobediência e desejo de grandeza, rebelou-se contra Deus, querendo fazer a sua própria vontade em vez da divina. Essa desobediência marcou o início do mal no universo. Então, estudiosos dizem que o início do pecado foi no reino celestial, quando o anjo se levantou contra Deus. Aquele anjo foi contaminado pela desobediência e a vontade de ser superior do que Deus. Ele criou inveja, ganância, usura. Aquilo contaminou o seu coração e ele desejou a ser maior do que Deus. Então isso iniciou a doença. A qual iria, irmãos, contaminar toda a humanidade. Então lá no reino celestial iniciou a desobediência, a escolher seguir a própria vontade e cederem à tentação da serpente, Satanás. Eles romperam a comunhão com Deus e perderam a graça original. Aconteceu nos céus, depois, com consequências, foi até o jardim do Éden, aquilo que Deus construiu, que Deus fez com as próprias mãos,
Aquilo que veio do reino celestial veio até a criação de Deus. E ali, com consequências, a astuta serpente contaminou os primeiros habitantes da terra, Adão e Eva. Eles foram contaminados pela astuta serpente. Na existência humana, o pecado original. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do pecado original. Quando se fala isso, é esse pecado que ocorreu no Éden. Para a humanidade, o pecado procedeu da livre escolha de Adão e Eva no jardim do Éden. Eles desobedeceram a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do mal e do bem. Então ali naquele lugar tinha um fruto que estes habitantes não poderiam comer. Deus, se você for ler Gênesis, Deus fala sobre isso. E coma de todos os frutos, mas daquele não. Nós não temos um profundo conhecimento para entender se foi um fruto. Não sabemos. Só podemos expressar o que a Bíblia nos diz. Então, ao fato de ele desobedecer, sendo impulsionados pelo desejo pecaminoso da serpente, eles foram conduzidos ao pecado. E o pecado que foi iniciado no reino celeste desce agora para a terra. Aonde? Na criação de Deus. Com isso, a humanidade foi contaminada. Consequências. Este ato, conhecido como pecado original, resultou na corrupção da natureza humana. Aquilo que Deus fez perfeito, o pecado veio e contaminou. Acabou a comunhão com Deus. Sabemos que Deus é santo, Deus é justo, Deus não habita nenhum resquício de pecado. Então, a criação perfeita de Deus foi contaminada. Este ato, conhecido como pecado original, resultou na corrupção da natureza humana, introduzindo a morte e a inclinação para o mal, a concupiscência. O que é a concupiscência? É a vontade de fazer coisa errada. É o desejo de ir em encontro a Deus. Então isso foi introduzido no homem e na mulher, naquele ato que Adão e Eva cometeu no Éden. Com consequências disso, se instalou a desobediência. No mundo, todos os seres humanos descendem de Adão, herdaram essa natureza pecaminosa, não por escolha própria, mas pela solidariedade da raça humana em Adão. Então, o que foi que aconteceu depois daquele ato? Todos nós fomos contaminados, irmãos, porque nós descendemos de Adão e Eva. Eles são nossos pais na carne. Apesar de os homens dizer que nós viemos de uma carne, mas a Bíblia diz que nós viemos de um casal que Deus gerou, que Deus fez com as próprias mãos, um casal perfeito, que não habitava pecado, não habitava erro, mas ao fato de eles serem contaminados, isso procedeu para todos nós, nos descendentes dele. Então, todos pecaram. E a Bíblia é clara em dizer, irmãos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Nós perdemos, irmãos, a condição de estar com Deus. Nós perdemos o acesso a Deus. Fomos desligados de Deus devido ao pecado dos nossos pais na carne. Herdamos essa caída, essa queda, e não temos mais comunhão com Deus. E qual é a consequência dessa separação do homem com Deus?
Romanos capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz: porque o salário do pecado é a morte. A consequência de todos aqueles que não se arrependerem, todos aqueles que não olharem para Cristo, a consequência é a morte física, que todos nós caminhamos, mas tem algo a mais, a morte espiritual, irmãos. E Jesus fala a segunda morte, a qual irá separar as pessoas de Deus, onde Deus não vai estar, Deus não vai habitar. E o próprio Jesus Cristo disse que lá é choro e ranger de dentes. Imagine o que vai acontecer naquele lugar. Agora eu quero enfatizar algo para os irmãos. A nossa alma é eterna, não se acaba, irmãos. O nosso corpo vai acabar, vai virar pó, vai ser destruído, mas a alma não se destrói, porque a alma é proveniente de Deus. Deus é eterno. Então o que Ele nos deu, o sopro de vida, é eterno. Então muitos não sabem disso, que não se acabará. Tanto para você gozar na glória de Deus, tanto para você estar em tormento nas trevas. Não se acabará, não tem fim. E como eu posso sair disso? Qual é a direção que hoje este mundo caído pode tomar? O que você tem que fazer? Qual é a solução? Romanos capítulo 3, aqui na parte B, fala que porque o salário do pecado é a morte, mas Paulo traz uma opção, Paulo indica algo, mas o dom de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha a solução. Olha o remédio da doença. Olha a vacina do pecado. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Irmãos, isso é um fato para a gente se alegrar em Cristo, irmãos. Glória a Deus. Eu não consigo entender o crente viver em tristeza. O crente que está em tristeza porque não conheceu este dom. Este dom não foi manifesto na vida dele. Ele não sabe o que é isso. Pois o fato de você saber que Deus te deu a vida eterna, isso é um fato para nós estarmos alegres sempre, irmão. A gente vai passar por tristeza, sim. A gente vai passar por incerteza, sim. Mas nós queremos saber que o amor de Deus não irá nos abandonar. Como Paulo diz, quem poderá te separar de Deus? Quem poderá nos tirar de Deus? Então nós sabemos que este dom foi nos dado. O dom de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Quem nos dá esta vida eterna? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Esta é a vacina que este povo precisa, irmãos. Esta é a vacina que a humanidade necessita. Jesus Cristo, Ele é esta vacina. Ele nos dá a vida eterna, irmãos. E muitos não sabem. E muitos não entendem o que Jesus Cristo vai fazer na sua vida, o que Ele quer de você. Muitos olham para Jesus Cristo como uma religião. Não é uma religião, é um modo de viver. Não, irmão, Jesus Cristo não é isso não. Jesus Cristo é aquele que veio dar vida e vida com abundância. Por que você necessita desta vacina? Por que você necessita desta vida? Porque você está em pecado. O pecado original está sobre você. Enquanto você não se arrepender e entregar a sua vida a Cristo, você não terá cura. Cada minuto, cada segundo que você está vivendo aqui nesta terra pode ser o último
vacina, você tem o remédio. E se você não tiver tomado a vacina, se Jesus Cristo não for o seu dono, o pecado original irá cobrar um preço. E qual é o preço do pecado original? Porque o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Não tem mais jeito, não tem mais o que você possa fazer. O seu dinheiro não vai comprar o acesso, não. Só Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Aleluia! E é isso que a humanidade precisa, irmãos, a vida eterna. Ontem eu tive a oportunidade de estar ali em um lugar que tinha muita gente que não conhece a Cristo. Apesar de ter muitos irmãos ali, mas tinha gente ali que não conhece o Senhor. Mas graças a Deus eu tive uma oportunidade de falar de Cristo, falar do amor a qual Cristo quer nos dar. Aleluia! O amor que Deus deu a cada um que crê em Cristo Jesus. Então o que é que nós, que hoje estamos guardados por Cristo, devemos fazer? Anunciar este amor, anunciar esta misericórdia, falar da vacina, irmãos, falar da vacina, para que eles possam receber a cura da doença, que é o pecado. Falar de Cristo, anunciar Jesus Cristo, o resgate do pecado. Isaías capítulo 43, versículo 14. Olha o que Isaías diz, irmão. Portanto, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. O que é que esta humanidade precisa? Do Redentor, o Santo de Israel. É isso que eles precisam, irmãos. É isso que tem que ser anunciado a todos os quatro cantos da terra. O Redentor, o Santo de Israel. E o que é que ele faz? O que é que esse Redentor faz? Para que nós possamos ser agraciados por eles. Lembra que o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, ele se levantará. E o que é que esse Redentor nos proporciona? João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Este Redentor deu a vida dele para que nós possamos ter vida eterna. É por ele, irmãos, que nós temos a vida eterna. É por ele, irmãos, que hoje gozamos da graça de Deus. Isto é um fato para você se alegrar até o dia da glória. Isto é um fato, irmãos, para te deixar de pé até o dia da redenção. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, você tem algo que ninguém pode tirar. Você tem algo que ninguém pode tirar de suas mãos, que é a redenção de Cristo Jesus. É o pecado original pago. Você não deve mais nada. Cristo pagou o pecado. Por que eu estou dizendo que Cristo pagou o pecado? Como foi que ele fez isso? Irmãos, a palavra redentor no hebraico quer dizer algo, olhe bem o que fala. Em hebraico, redentor vem do termo Goel. O que significa esse Goel? Significa parente redentor ou vingador. E se refere a um parente próximo que tem direito e a responsabilidade de resgatar um membro da família de situações de desespero, como dívidas ou escravidão, recuperar terras ou vingar o assassinato de um parente, que é o Redentor. Naquele tempo,
No tempo antigo, o Redentor era um homem que vinha fazer justiça. Ele ia, irmãos, diante aos seus parentes, fazer justiça. Ele ia cobrar o sangue daquele que foi derramado. Ele vinha pagar dívidas dos seus parentes. Ele vinha, irmãos, resgatar terras que haviam sido perdidas pelos seus parentes. Então, este Goel, o Redentor, vinha para consertar as coisas. Ele vinha colocar tudo no seu lugar. Ele vinha resgatar um membro da família de situações de desespero, como dívidas ou escravidão. Algum irmão ali se endividou e não tem como pagar, e naquele tempo aqueles que não podiam pagar a dívida iriam virar escravos. Então este Redentor, o Goel, como sabia dessa situação, ele vinha até os seus parentes para consertar aquela situação, pagar aquela dívida, resgatar este parente da escravidão. Ou quem sabe, eles tinham empenhado as terras para pagar dívidas, ou quem sabe, eles poderiam ter sido mortos. Então este homem era chamado para colocar tudo no seu devido lugar. Pagar a dívida, tirar aquele parente da escravidão, resgatar as terras que foram tomadas, ou também vir cobrar o sangue daquele que foi derramado. Conhecido como Goel Hadã, o vingador de sangue. A palavra também é aplicada a Deus, como Goel, o Redentor, que resgata o povo de Israel da sua aflição e perigo, e pode ser traduzido como resgatador ou protetor. O que foi que Deus fez com o povo de Israel? O povo estava ali em desespero, em escravidão, suas terras, seus bens foram tomados, eles não tinham direito de nada, trabalhavam para comer e malmente, mas Deus, ao fato de ouvir aquele povo clamar, a pedir por misericórdia, o que foi que Deus fez? Deus veio a favor daquele povo. Glória a Deus. E Deus batalhou com o faraó. Para quê? Para resgatar aquele povo, para pagar a dívida, para cobrar o sangue derramado. Ele foi um Goel, um resgatador, um protetor. Glória a Deus. Obrigado. Funções do Goel. O Goel tinha múltiplas responsabilidades. Aqui estou falando daquele homem que era levantado como um resgatador para tirar o seu povo, os seus parentes da situação difícil. Resgatava a família da escravidão ou de situações de pobreza. Recuperava propriedades que foram vendidas por um membro da família. Vingava o assassinato de um parente próximo, garantindo que o assassino fosse responsabilizado. Casa-se com a viúva de um parente para garantir a continuidade do nome da família. Este era o Goel. Irmãos, e nós olhamos para este mundo a qual nós estamos vivendo. E vemos que este povo está com dívidas. E uma grande dívida que ninguém pode pagar. Você já reparou isso? Ninguém pode pagar esta dívida que está na cobrança, batendo na porta. Todos os dias nós vemos o carro anunciando aí, ó, morreu fulano de tal hora vai ser. Todos os dias nós vemos. Ó, a cobrança chegou. A cobrança original chegou. Se essa pessoa não tivesse sido resgatada pelo Goel,
pelo resgatador, pelo protetor, a dívida será cobrada. Quantos e quantas pessoas não sabem que são devedoras? E a cobrança pode bater a qualquer momento na porta. Quantas, irmãos? Tem gente perto da gente que está assim. A cobrança pode chegar a qualquer momento, qualquer hora. Podemos dormir e acordar com a notícia: chegou a cobrança. Eles não tiveram resgatador. O Goel não foi a favor da vida deles. Não deu tempo chegar. E aí, irmãos, do mesmo fato, nós olhamos agora para a nossa vida. Com o pensamento naqueles que estão perdidos, nós olhamos agora para nós. O Goel chegou, irmãos. Ele pagou a nossa dívida. Ele resgatou as nossas terras. Aleluia. Ele nos tirou da escravidão, irmãos. Somos livres. Oh, glória. O Goel chegou, o resgatador, aquele que nos protegeu, nos guardou. Ele chegou à nossa vida. Ele foi lá, resgatou as nossas terras que foram tomadas. Ele pagou a dívida incalculável que nós devíamos. Ele foi lá e quitou. Está pago, está consumado. Glória a Deus. Pagou, você não deve mais nada. Ele tirou as correntes que te prendiam na escravidão do pecado. Olha o que o Goel fez na tua vida. Isso não é o fato de nós nos alegrarmos? Ou será que queremos revelações, profecias para que a alegria venha à nossa vida? Será que nós precisamos disso? Profecia, revelação, pó de ouro. Será que nós necessitamos disso? Sabendo que o resgatador veio a nosso favor. Sabendo que nós não iremos passar pelo juízo, sabendo que nós iremos julgar os anjos caídos, por causa de quem? O Goel. Ele chegou, irmãos. Ele botou a nossa casa no lugar. Ele nos deu acesso livre. Oh, aleluia. A casa de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Temos acesso livre a Deus. Não temos mais empecilhos. Ninguém pode nos impedir de falar com Deus. Aleluia. Nada, ninguém nos impede de entrarmos no Santo dos Santos. Oh, aleluia. Porque o Goel nos libertou, irmão. O resgatador nos libertou. Amém. Ele nos deu vida e vida com abundância, irmãos. Temos vida. Temos vida. O que está faltando hoje, irmãos, a igreja que está sobre esta terra é chorar, é prantear pelas almas perdidas. Nós entendemos o que o Goel fez em nossa vida. Nós entendemos que o resgatador nos resgatou do pecado. E eles que não conhecem o Goel, não conhecem o resgatador, como é que está a situação deles? Caminhando a passos largos para as trevas. Hoje o que está faltando à igreja de Cristo é sensibilidade aos pecadores. Porque se a igreja estivesse com o coração aberto em Cristo, ela estava em pranto, irmão, chorando a favor dos perdidos, a favor daqueles que não tiveram a dívida paga. Eles estavam chorando. Eles não estavam nesses congressos, nessas festividades, nesses encontros. Não. A igreja estava de joelho orando para que o resgatador pudesse resgatar mais gente, para que o Goel fosse lá e resgatasse a terra, pagasse a dívida, tirasse da escravidão. A igreja estava orando, pedindo a Deus: resgata, Senhor, os membros da minha família.
Senhor, que o Senhor permita Jesus Cristo ir na minha casa e resgatar aqueles que ainda estão perdidos. Senhor, tira o meu marido da cachaça, traz ele para a tua presença, resgata ele como o Senhor me resgatou. Senhor, meus filhos, minha esposa, vai a favor deles, paga a dívida, tira a corrente da escravidão. Aleluia. Estavam de joelhos orando, clamando por aquele que pode fazer, mas infelizmente a igreja se perdeu. São poucos que ainda doam a sua vida para orar, para pedir pelos perdidos. Infelizmente são poucos, irmãos, porque a grande maioria dos irmãos não tem mais amor. Não tem mais amor no coração, irmãos. E não tendo amor, eu não ligo para você. Eu não estou nem aí, meus vizinhos, nem se eles quiserem. Então, irmãos, devemos analisar se nós estamos falando do Goel, se nós estamos falando do resgatador, se as nossas orações estão sendo para a glória de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Muitas vezes até desejamos que morre. Vai. Muitas vezes desejamos isso, somos maus. Mas devemos deixar Deus invadir o nosso coração. Devemos deixar Deus encher o nosso coração para que a gente possa ter essa intenção de chorar pelos que estão perto de nós, que não têm a salvação, que não foram livres, que as terras estão ainda ocupadas por aqueles que tomaram as terras. É isso que precisamos fazer, irmãos. Em termos de estar se preocupando com nós mesmos, devemos orar pelos aqueles que padecem aí pelo pecado. É isso que é a igreja de Cristo. É para isso que Jesus Cristo nos chamou. Você acha que Deus tirou você da podridão a qual você estava para você ser feliz? Para você ser abençoado? Para ter um carro, uma casa? Você acha que Deus lhe tirou da escravidão, pagou a sua dívida, resgatou as suas terras, para te dar um carro, para dar uma poupança lá, para você não trabalhar mais? É para isso que Deus te chamou? Devemos, irmãos, analisar a nossa vida, irmãos. Devemos chorar pelos irmãos que ainda não têm a salvação. Devemos pedir. Às vezes esquecemos que o nosso chamado é para chamar outros, para clamar pela vida de outros, para pedir a Deus. Lembra da viúva? A viúva insistiu batendo lá, ó. Atende minha causa, atende. E aquele homem disse: agora vou me livrar dessa mulher, manda vir que eu vou atender. Vai, aí, atendi. Aí ele disse: um homem injusto ouviu a causa daquela mulher. O que é que eu não posso fazer por você? O que é que Deus não pode fazer por nós, irmãos? Se um homem justo ouviu aquela mulher, o que é que Deus não pode fazer pelo santo, pelos justos dele? O que é que o Senhor não pode fazer, irmãos? Muitas vezes temos pouca fé, irmãos. A nossa fé é pouca, é insuficiente para crermos que Deus pode mudar. Ele muda o quadro a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, seja quem for, irmão. Nada pode impedir a mão de Deus, não. Eu creio, Jesus. E muitas vezes nós impedimos Deus agir por nossa incredulidade. Não pedir, não clamar, já cansei, não vou orar mais não. Nossa incredulidade, irmãos. 1 de Pedro, capítulo 18 e 19. Olha o que Pedro diz que o Goel fez em nossa vida. Porque vós sabeis que não foste redimido, comprado, resgatado, com coisas corruptíveis, como prata, ouro, de vossas vãs maneiras de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito, sem manchas,
Fomos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Goel. Glória a Deus. Ele pagou a nossa dívida com sangue. Obrigado, Jesus. Ele nos resgatou com sangue. Amém. E Hebreus 9:12 diz, nem pelo sangue de bodes e novilhos. Não foi esse sangue não, irmão, de bode, novilho. Foi não, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todos no santo lugar, tendo obtido eterna redenção por nós. O sangue de bode e ovelha é insuficiente para pagar a nossa dívida, mas Cristo pagou com o sangue dele, e este sangue, o derramamento desse sangue, deu o acesso a ele, no lugar santo, tendo obtido eterna redenção por nós, pagou os nossos pecados. Amém, Deus. Ele foi lá, apagou tudo que ele estava devendo, Verdade. e deixou o caderno branco, irmãos. Nos deu agora uma folha branca, tudo quitado, porque ele pagou com alto preço, com o próprio sangue dele. Colossenses 1, 13 e 14. Olha o que diz, irmão. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amor, seu amado Filho, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. O Goel pagou a nossa dívida, irmão. Nos livrou do poder das trevas, a qual estava sobre nós, nos escravizando, nos prendendo, tomou tudo aquilo que nós tínhamos. Estávamos escravos, mas o Senhor, irmãos, Ele nos livrou deste poder. E como é que eu posso ter acesso a este livramento, esta vida nova, quando eu olho para Cristo e creio nele? Quando eu olho para Ele, deposito a minha vida, a minha confiança, tudo que eu tenho, entrego a Ele. Ele vem e paga, Ele quita este poder das trevas. E uma vez quitado, estamos livres, irmãos. Estamos livres porque Ele nos transfere para o reino do seu amado Filho, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, o perdão dos pecados. Nós já temos essa redenção. O pecado foi pago, irmãos. O Goel pagou a nossa dívida, resgatou a nossa vida da escravidão. Mas lembre-se que há pessoas ainda que não têm. Lembre-se que há parentes próximos de nós que não têm essa redenção. O que é que nós devemos fazer? Orar pela vida deles, irmãos. Clamar pela vida deles. Não pare de orar, irmãos. Não deixe de orar. Pois assim como Ele veio e pagou a sua dívida, Ele pode pagar a dívida daquele que está perto de nós, a nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos. Ele pode vir quitar, Ele pode vir resgatar as terras que foram tomadas. Ele vai tirar a corrente da escravidão, irmãos. Ore, interceda, clame. Busque ao Senhor em favor daqueles que ainda não têm essa liberdade. Irmãos, devemos entender que está vindo gente aqui que não conhece esse Senhor. Está vindo pessoas aqui que não conhecem o Goel, não conhecem o Redentor, o Protetor. Irmãos, que os irmãos possam orar, possam interceder. Todos que entrarem aqui, irmãos, não perdem o foco não. Não deixa as coisas tirar o foco, não. O foco da nossa igreja é almas a Cristo. E para que essas almas venham, nós temos que orar, irmãos. Devemos interceder. Como chegando com uma pessoa aqui que não é da igreja, ora pela pessoa. Deixa o que está fazendo, e ora. Senhor, tem misericórdia, abre a mente. Resgata esta alma. Para que assim, irmãos, mais almas sejam acrescentadas. Porque quem acrescenta é Deus.
vamos orar, vamos interceder, vamos evangelizar, mas quem manda é Deus. Aleluia. Ele que faz crescer. A gente planta, rega, o outro vai lá, dá uma ajuda, o outro molha, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Então nós vamos vendo, ó, plantar em oração, orar em oração, para que Deus possa dar o crescimento. Amém. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude.